Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já vai adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Partiu os pães e o deu a seus discípulos, e os discípulos distribuíram às multidões. Querido irmão, querida irmã, a cena evangélica desse dia é do capítulo 14 de São Mateus, dos versículos de 13 a 21. É a multiplicação dos pães. É interessante porque a cena anterior a este episódio, o evangelho falava da morte de João Batista, quando Herodíades quer a cabeça de João Batista numa bandeja. Agora, depois desse banquete de morte, hoje o texto do Evangelho fala do banquete da vida. Jesus que se distribui, que se doa a nós como alimento, como fonte de vida. A multiplicação dos pães, que é um resultado da compaixão de Jesus. Jesus vê aquele povo e tem compaixão deles. E ao mesmo tempo é também resultado da partilha. Alguém que tem e doa aquilo que tem. 5 pães e 2 peixes. Totalizando o número 7, o número da perfeição. Pão e peixe, que eram alimentos base da sustentação de Israel, do povo de Deus. Vamos agora colocarmos-nos diante desta palavra. Os apóstolos, diante da problemática que estão vendo, aquela multidão de gente, o lugar deserto, a hora que já vai adiantada, o que eles pensam? Vamos mandar esse povo embora. Na verdade, o que eles pensam é neles mesmos. É preciso que a gente despeça desse povo para que a gente agora fique tranquilo, porque senão nós teremos problemas aqui. Às vezes, a nossa visão é assim também, mesquinha, egoísta. Pensamos mais em nós do que nos outros. Quando se refere ao outro, não queremos dar importância. Vamos mandar de volta, vamos mandar embora. Mas Jesus pensa diferente e é com Ele que nós precisamos aprender a apressar. Jesus diz: não é preciso mandar o povo embora, dá-lhes vós mesmos de comer. Esta palavra me interpela. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos enfrentam a sua impotência. Senhor, nós não temos condições de dar de comer a esse povo. Nós só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Ou seja, o que nós temos não dá para alimentar este povo. Eu gostaria de trazer aquilo que me vem ao coração quando hoje eu estava rezando esta palavra. Os meus 5 pães e os meus 2 peixes. As minhas impotências frente aos desafios que eu tenho na minha vida. Quantas vezes também eu me sinto desta maneira. O que tenho para alimentar é muito e o que eu tenho à disposição é pouco. Mas a questão, me parece que o Evangelho propõe, não é muito ou pouco. Tudo bem se tem muita gente para alimentar e se tem muito pouco para dar em alimento.
A questão é colocar isso nas mãos de Jesus e não ficar nas minhas mãos. Porque se fica nas minhas mãos, continua pouco. Agora, quando eu ponho nas mãos de Jesus, o que Ele faz? Ele apresenta ao Pai do céu. E ao devolver-me já abençoado, eu não guardo, mas eu partilho. E à medida que eu vou distribuindo, aquilo vai multiplicando. Porque é isso que aconteceu. Jesus não levantou as mãos para o céu e quando desceu as suas mãos do céu eram muitos pães. Não foi isso. À medida que os discípulos foram distribuindo os pães. É quando eu me abro para a generosidade, para a doação, é que Deus multiplica. Agora, se eu fico fechado no meu medo, dizendo não dá, não é suficiente, às vezes aquilo não vai conseguir alimentar nem a mim mesmo. Então hoje, coloquemo-nos diante dessa palavra e ofereçamos também nós o nosso pouco a Deus e deixemos Ele multiplicar. Quais são os 5 pães e os 2 peixes que você tem, que você precisa que Deus multiplique? Quais são as multidões, quais são os desafios que você tem e que você se sente na obrigação, no dever de atender o apelo de Jesus, dar-lhes vós mesmos de comer. Talvez é o trabalho que você tem que dar conta, a sua família, os filhos, a vocação, e às vezes você se sente pequeno e impotente. Deixe Jesus te ajudar a multiplicar o que nas nossas mãos é tão pouco. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.